porque você sabe que você tem outro fã aqui em Vinhedo, né, Nélio? Querida. Na realidade, eu tava louco para ver esses anéis que você tem aí, cara. Estão todos aqui. Todos. Eu botei mais um agora. É para dar uma equilibrada, Eu tentei né, ganhar João? uns da Cris, mas não teve jeito, rapaz. Eu não consegui encontrar nada. Vem cá, mas a gente já está fazendo o negócio? Nós vamos começar A gente agora. vai começar agora. Vamos ver se acho que o pessoal vai entrando no meio do caminho, tá terminando, Isso aí. vão acessando. Então, Sido assim. tá, então é o seguinte. Esse anel, cadê ele? Ele está aí? O Aloysio, tá? Aqui. Olha só, esse anel aqui, tá vendo, Cris? Aham. Esse Lindo. anel é um ônix. Sim, maravilhoso. Esse anel aqui, eu tinha ele de ouro quando eu era pequeno. Eu ganhei isso do meu avô, quando eu era pequeno. E eu perdi esse anel. E eu cheguei na Índia, numa joalheria, eu nunca mais ouvi esse anel na minha vida. E eu cheguei na Índia e vi esse anel separado. O homem disse assim para mim, tem uns anéis aqui, o senhor não quer ver um anel aqui? Tem um com ônix. Quando ele falou tem um com ônix, aí você tem dúvida que eu comprei na hora? É lógico. Só na Índia, né? Escuta, sabe uma coisa que eu e a Paty ficamos super entusiasmadas de te chamar para esse bate-papo? Porque eu vi no Valor uma pesquisa a respeito dos sentimentos, né, que o brasileiro está apresentando neste momento do que está acontecendo no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas como no mundo. E aí eu e a Paty falamos assim, uma pessoa certa para estar aqui com a gente é o Nélio, porque assim, os líderes são pessoas. Eles estão dentro desse balaio de gato, né? Tá tudo aqui remoendo, remexido dentro deles. E ao mesmo tempo eles têm que estar lá na empresa, cuidando do pessoal, olhando para os liderados, né? E aí a gente queria te convidar a nos ajudar a entender, porque assim, primeiro, eu vou até mostrar para vocês a pesquisa, né? O primeiro sentimento ampliado aí foi a desconfiança, né? Olha. Depois a gente É isso tem aí. todos esses outros, o ódio, a raiva, a ansiedade, né? É isso aí. Como que a gente lida com isso como ser humano? Porque antes de ser líder, né, nós somos seres humanos. E como que eu vou para a empresa? Porque agora nem ir pessoalmente, fisicamente eu posso ir. Eu tenho que fazer esse papel de líder aqui, do jeito que a gente está conversando hoje, por telefone. Como que eu lido com esse balaio de gato que está aí hoje, Nélio? Tem um caminho. Já começou? Já estamos até recording. Você não vai dar boa noite pro pessoal, nada? Então, Tipo assim. é que a gente ficou aqui, ó, a gente já se encontrou 15 minutos antes, só com a Renata a gente ainda não falou, mas a Ana, o meu, o João já batemos um maior papão aqui, mas, Nélio, só pra... Ai, tem uma porção de gente. Tem umas pessoas aqui já. E já você entrou já contando da história do anel, tal. Eu achei que a gente já tinha começado, mas tudo bem. Comece do jeito que você quer começar, vamos lá. Bom, então, eu quero dar boa noite. Eu quero dar boas-vindas. Eu quero dizer da minha alegria, da minha emoção profunda de estar com vocês nesse convite lindo que eu recebi de Paty e Cris, que foi um convite de alma, porque não foi um convite cerebral, não foi um convite da mente, mas foi um convite da alma. E quando as nossas almas se encontram, a gente chega num nível de parar de combater a espiritualidade, né? Então, eu acredito muito que é o que precisa reger a nossa vida muito daqui para frente, e a gente tem que dar vazão a esse instinto da alma,
a esse chamado daquilo que é maior do que nós, né? Desse espíritos que está ligado muito à nossa respiração. Então, eu estou muito, muito feliz e absolutamente amplo, aberto para o que vocês quiserem e eu puder ajudar para ser ajudado, né? Porque eu acredito que todas as lives que eu tenho visto, eu tenho participado, e palmas para todas elas, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu ainda não disse. Nós estamos nos curando através da fala e dessa escuta. Isso é tão ancestral, né, Nélio? Essa questão das rodas, da fala, da escuta, né? Conta, já me empolguei aqui, mas vamos lá. Muito. Empolga, vai lá. Empolga, isso. Deixa a alma fluir. Deixa rolar. É muito bom esse momento da fala e da escuta. E quando eu falo, né, sobre as coisas que eu tenho falado, eu tenho me curado. Né? Eu estou também num processo de cura muito grande. E eu ontem, conversando com um executivo que mora sozinho, vive sozinho, e, enfim, está bem complicado para ele. Ele falou uma coisa, ele disse, Nélio, mas como é que faz? Né? Eu disse assim, começa a falar em voz alta para você, começa a gravar o que você fala, né? Começa a fazer filmes de você falando, né? Para você, e ouve depois. E aí ele fez isso e me ligou dizendo assim, eu não paro de me emocionar com a minha fala. Eu não sabia que tinha isso tudo dentro de mim. Eu disse, pois é. Então é um momento de muita cura ancestral através da fala e da escuta. Então, continuem. Muito. Por favor, não parem. Não parem, continuem. Deem vazão a isso enquanto vocês estiverem aqui, encarnados nesse plano maravilhoso que faz a gente aprender. Evoluam nisso porque é o verdadeiro papel da gente que escolheu esse lugar do desenvolvimento humano, né? Você repara que hoje eu estou uma coisa assim, uma coisa inspirada. Assim mais... menina, nem sabia. Tá até coçando o cabelo, Nélio, como assim? Pois é, os cabelos. Vamos falar sobre essa pergunta que a Cris me fez, tá? Vamos lá. Eu tenho uma teoria, e eu tenho talvez uma teoria que também está conectada a uma prática do que eu vejo normalmente em relação a essa questão da desconfiança. Pelo que a Cris mostrou, quanto deu, Cris, de percentual a desconfiança como sendo... 29%. 29% das pessoas responderam isso, é isso? Isso. 29% das pessoas disseram que desconfiança é o principal sentimento, né? Cresceu a desconfiança antes, estava 19% e agora foi para 29%. Tá. Olha que loucura. Que loucura. Mas faz muito sentido. O segundo lugar é o quê, Cris? Segundo lugar é raiva. Claro. Uma coisa raiva tá ligada... antes, e agora ironia. As pessoas estão bastante irônicas também. A ironia está ligada à ira, que está ligada à raiva, né? Então, a ironia nada mais é do que a raiva disfarçada em sarcasmo, né? Então, é isso que significa ironia. Bom, vamos falar da desconfiança, né? A desconfiança, para mim, ela está conectada a uma questão muito séria e que a gente vai precisar aprender a limpar da nossa vida. Então, gravo o que eu vou falar para vocês. A desconfiança está ligada à posse. Quanto mais eu quero possuir e controlar, menos eu acho, né? E menos eu desconfio que alguma coisa vai acontecer fora do meu controle. Tá? E isso bate direto na questão da liderança.
porque a liderança está muito ligada ao controle. A liderança mal resolvida, é claro, que na maioria das vezes comanda o controle. Está muito baixo. E a posse, né? Então, é o meu time, é o meu budget, é o meu orçamento, é a minha cadeira, é o meu escritório, é a minha vez de falar, é o meu tempo, é a posse, né? São os meus engenheiros, são as minhas meninas, são os, né? A minha secretária, né? O meu chefe. Então, essa posse, ela atenua a desconfiança. Quanto mais eu possuo ou acho que possuo, quanto mais eu controlo ou acho que eu controlo, mais eu afasto a desconfiança. Tá? Porque, evidentemente, que eu vou... Ou eu tenho a desconfiança como um argumento para eu controlar, entendeu? Tipo assim, nossa, mas será que você vai fazer mesmo o que eu estou pedindo? Ah, não, deixa eu checar. Controle. Tá? Então, ele está desconfiando que o cara não vai fazer, ele vai lá e pá, controla. Né? Ah, deixa eu fazer follow-up com você todo dia para ver como é que está o projeto, todo dia. Aí o cara diz assim, mas chefe, todo dia? É, todo dia. Porque eu preciso saber como está o projeto. Posse. Total. Aí tiraram tudo, né? Tiraram tudo. Tiraram minha mesa, tiraram o escritório, tiraram... vai para sua casa. E aí? Entendeu? Tiraram a posse. Tiraram o controle. Você entendeu a origem? Faz sentido a causa que eu estou falando? Super. Está me ocorrendo aqui que a gente escutou muito que era o sentimento mais presente era a insegurança, né? E de repente veio desconfiança. Isso me chamou a atenção. Então, a insegurança é consequência da desconfiança, né? Tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado. A base funcional dessa liderança que vai surgir da nova era, e eu acredito que ela vai surgir, vai ser a confiança absoluta. Ela não pode ser mais relativa. Entendeu? Porque a confiança relativa ainda está conectada ao comando-controle. Ainda está conectada à posse. Eu só confio em você se... blá, blá, blá. Entendeu? E dentro dessa confiança absoluta, tem uma coisa atrelada a isso, que é, eu tenho que contratar a pessoa certa e ter a pessoa certa no meu time. Então, não pode ser qualquer um, porque eu tenho a pressão do orçamento, porque eu tenho a pressão do RH, whatever. Ou pelo menos eu tenho que tentar. 2, eu vou ter que ter profundidade na hora que eu for contratar essa pessoa. Profundidade em todos os sentidos. Não posso mais fazer uma entrevista de 1 hora. Eu tenho que fazer uma entrevista de 2 horas, outra entrevista de mais 2 horas. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo prático, parei no 2, do que aconteceu ontem, anteontem, sei lá quanto, também não interessa o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã, não faz o menor sentido agora, na vida da gente. Tudo junto. Tudo junto. Então, pode ter sido até hoje. Whatever. Uma executiva me ligou dizendo que tinha recebido uma proposta, gostou muito da proposta, queria ouvir sobre a empresa, blá, blá, blá. A gente conversou e disse assim, mas você teve quantas entrevistas? Não, eu falei muito com o RH e eu falei com o cara que vai ser o meu chefe, no caso, o presidente da empresa, sei lá quem, uma vez. Eu disse, como assim uma vez? Uma vez, foi ótima a entrevista. Assim, mas, minha querida, não tem como ser uma vez. Mas, Nélio, você precisa pensar, voltar, ele também, você está entendendo? Então, a gente também precisa mudar a forma que a gente conversa com as pessoas, entrevista as pessoas, para que esse lugar da confiança ele seja absolutamente preenchido, né, na sua totalidade. Número 2, eu já falei. Número 3, né, dentro desse arsenal, permitir o erro. Permitir o erro, permitir como é que eu vou dizer para vocês?
que é complicado esse negócio de permitir o erro, né? Mas a prototipagem, eu tenho falado muito dessa coisa da prototipagem, né? Que está muito ligada ao Agile, está muito ligada à cultura do empreendedorismo digital, blá, blá, blá. Então, quando a gente fala de prototipagem, a gente fala de uma liderança que suportará e deverá suportar, né, o erro e o acerto e tem que dar um ritmo para o time poder funcionar e consertar rapidamente. Tá? Então, a gente vai ter que tirar muita burocracia, a gente vai ter que tirar muita hierarquia, a gente vai ter que tratar de sociocracia, né, do que é social no time. Então, esse é o terceiro ponto. São 5 pontos. O quarto ponto, para mim, além dos que eu falei, né, tá no líder, né, entender o que desestrutura ele no valor confiança. Tá? É o perfil do cara, da equipe, que desestrutura? É o estilo do outro? Ou é o não cumprimento da data, o não cumprimento do projeto, whatever, né? O que identificar claramente, e isso é uma dica para as minhas queridas coaches e coaches que estão me ouvindo, identificar claramente o que desestrutura a confiança para ele. Tá? Nomear. Isso, Paty, é nomear. Tá? Para mim é muito difícil delegar. Tá, ok, mas por quê? Porque você não confia no estilo emocional, psicológico da pessoa, do funcionamento dela como ser humano, ou porque ela nunca entregou? O que houve? Né? Então, ele tem que olhar para ele e identificar por que ele desconfia tanto. Né? E o quinto ponto, para mim, que é fundamental também, é entender o ambiente, sabe? É entender o contexto que a gente está, a empresa que a gente está. Porque se for uma empresa... como é que eu vou dizer para vocês isso para não parecer que eu estou indo contra o compliance? Não é isso. Mas se for uma empresa que regida absolutamente, né, pelo compliance, por muitas regras e muitos controles. Castradora, né? É evidente que aquele ambiente vai sustentar esse tipo de líder. Entenderam? É evidente que esse ambiente vai querer esse tipo de pessoas. Né? E é evidente que as pessoas que estão nesse ambiente vão desconfiar umas das outras. Tá? Então, hoje, o que nós estamos vivendo no coronavírus é que a imprevisibilidade, a falta de controle e a falta de posse estão me levando a desconfiar de tudo. Faz sentido? Faz super sentido. E eu queria avisar que nos últimos 15 minutinhos a gente vai abrir para perguntas também, tá? Para vocês que estão aí escutando. Né, Cris? Com certeza. Você falou da questão da profundidade das relações, como item 2, e você deu o exemplo de fazer uma entrevista mais aprofundada, enfim, esse é o exemplo, mas eu entendi que é a questão da profundidade das relações. E no item 3, você falou do mundo agile. Como é que a gente faz isso acontecer, né? E essa incoerência, né, Paty? Como é que a gente aprofunda rapidamente? Porque quando a gente fala de criar relações... Não sei se o Agile funciona, né? Ou como é que o que você pode dizer do seu ponto de vista ou com quem você tem conversado aí, os executivos? Eu especificamente em relação à cultura Agile, eu trabalhei ano passado e esse ano com uma empresa que implantou o Agile e eu fui lá para até porque eles me chamaram para acompanhar o projeto inteiro. Mas eu disse assim, olha, eu tenho um pouco de preguiça disso, dessa quantidade de squads e tudo mais, mas eu acho que a gente vai precisar trabalhar os comportamentos do Agile. Tá? Então, um dos comportamentos do Agile, na verdade, o que rege o Agile é transparência, é verdade absoluta. Fez, não fez por quê? Né? Porque eu dormi, porque whatever. Então, eu acho que o Agile ele favorece as relações no momento em que você tem que ser verdadeiro. Tá?
No momento em que você é provocado a falar a verdade absoluta, total, sem nenhum medo, sem nenhuma restrição, sem nenhuma censura. É falar literalmente, olha, eu não fiz, infelizmente, porque a Patrícia, que está aqui do meu lado, não me entregou. Não é, Patrícia? Você não me entregou a porra do relatório. Você lembra que eu te cobrei? A Patrícia disse, lembro. É verdade, eu não te mandei, Nélio. Eu errei. Foi uma merda que eu fiz. Entendeu? Então, quando chega... Cara, quando isso acontece, sem mimimi, sabe? Sem drama, sem Televisa, sabe? Sem milindre, né? Sem milindre, você tem profundidade. Porque a profundidade, para mim, ela está conectada à verdade das relações. Entendeu? E essa verdade, ela fica muito, muito relativa no mundo corporativo. E ela ficou muito relativa nos últimos anos. Ela se relativizou demais. Verdade até que ponto? Isso pode ser até a página 2. Essa frase da página 2, que eu tenho ouvido tanto nas empresas, e muito mais nos últimos anos, ela não pode mais acontecer. Só tem que ter uma página, gente. Que página 2 é essa? Que as pessoas dizem, falam. Até a página 2. Mas aí você olha... Desculpa. Aí você olha para dentro das organizações hoje, né, de tudo que você passa, o quanto que a gente... Porque é uma jornada isso dentro do Brasil, né? É uma jornada, porque essa transparência, a gente sabe, nós dois prestamos serviço para uma empresa em comum, e a gente sabe que tem um desafio gigantesco, né, nessa busca, e a gente sabe dessa hierarquia gigantesca, dos favorecimentos e de tudo que vem atrás disso daí, né, Nélio? E como que faz com essa... Assim, aconteceu tudo o que aconteceu, e a gente faz o quê agora? Olhando para isso que eu estou te falando. Então, Cris, ontem eu falei para um grupo muito especial, né, de pessoas que estão conectadas a XP Investimentos, enfim, e um grupo diferente, né, a Big Investimentos. É bem diferente, um povo... Enfim, eles já estão com 30 milhões arrecadados aí para cestas básicas. É um negócio assim, absurdo que os caras estão fazendo. E o que eu falei, alguém me perguntou assim, o que vai acontecer com essas empresas e tal, blá, 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 a partir da nova era, a partir do coronavírus. Então, a primeira coisa elas vão ter que revisitar suas culturas. Ponto. A cultura que elas colocaram de pé até agora não vai se sustentar. Não vai. Não vai. Porque a maior transformação que o coronavírus está fazendo com a gente é a transformação digital. É essa, para tudo. Tá? Então, como é que eu, como líder, vou dizer assim, mas você vai mesmo fazer home office? Mas por que você vai fazer home office? Qual a sua necessidade de sair daqui? Como é que ele vai falar isso depois de tudo que a gente está vivendo? Entendeu? Então, tem uma transformação eminente, né, acontecendo, graças ao coronavírus, e é evidente que a empresa que não revisitar sua cultura, seu modus operandi, sua forma de lidar com tudo que a gente está vivendo agora, a praticidade, a priorização. As empresas hoje, eu falei com uma puta empresa gigantesca hoje, assim, mega, global, e eu perguntei para o Head, eu disse assim, vem cá, e como é que... Né, o Head de RH e um dos executivos estava na reunião. Como é que está sendo essa coisa de reunião com o comitê de direção toda semana? Nélio, a gente está fazendo reunião de 20 minutos e conseguimos elucidar todos os pontos. Eu disse, então, por que antes a gente fazia reunião de 2 horas e não conseguia resolver porra nenhuma e agora, com 20 minutos, a gente está conseguindo resolver tudo? Qual é a diferença? Né? E isso precisa ser pesquisado. Isso muda a governança corporativa, entendeu? Isso muda jeito de fazer. Muda a agenda, né? A agenda também totalmente, de decisão, né? Totalmente. Então, no momento em que eu consigo isso, estou dando fatos para vocês. No momento que eu consigo isso, eu já entrei na nova era.
Agora, a empresa que não conseguir fazer isso, que voltar ao seu modo tradicional, a tendência é morrer, Cris. A tendência é morrer. Sabe? E aquilo que a gente falou de propósito, né? As empresas só se sustentam se elas forem realmente úteis para o mundo. Claro, né? claro. Se não for, isso tudo vai acabar, né? Vai ficar lá atrás. É coisa do passado. Né? E essa utilidade, que lindo que você está falando, essa utilidade, adoro essa palavra utilidade, e essa utilidade, ela precisa ficar clara para todos, entendeu? Eu vou dar o exemplo, eu falei já isso e posso falar publicamente, porque eu fiquei muito impactado positivamente. Eu trabalho para o Grupo Pão de Açúcar, o GPA, e a gente veio durante 2 anos trabalhando a cultura, o propósito, né? Mas muitas mudanças, é investidor, é acionista, essa parafernália toda que ajuda a gente, mas muitas vezes atrapalha a gente. Desfoca, né, a gente, né? Eu vivi isso na pele, né, como executivo, a vida inteira. Então, a gente tem que ter muita resiliência e muita sabedoria para lidar com esses stakeholders que a gente nem vê, que são as velhinhas de Nova York. Está tudo com máscara agora, quase morrendo. Enfim. Exatamente. Então, o que eu ouvi? Eu fiz uma live com os executivos do Pão de Açúcar e com os gerentes de loja. Foram 200 pessoas. Foi a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida. Tá? Os depoimentos. Nélio, a gente está passando por essa crise, mas a gente está feliz porque a gente está servindo as pessoas. A gente quer levar comida na casa das pessoas. Não pode faltar nada. Tem que ter alface, tem que ter tomate, tem que ter os legumes para as crianças, tem que ter os legumes para os velhinhos, tem que ter isso. Então, o propósito acendeu. Você está entendendo? Pega aquele que ela falou, aquele lindo que você leu para a gente ontem. O cartão, né? Cadê? Já não sei cadê o cartão. Era a lição de casa. Puta que pariu. Onde é que está? Mas que ela fala isso, né? É uma coisa maravilhosa que você leu, que veio ela da me mandou, alma. Ela me mandou. Eu acho que está na minha bolsa. Eu pedi para a Nani, que está aqui na sala, pegar para mim. Eu acho que está na bolsa, no caderninho. O mais interessante que eu ouvi dessas pessoas, e eu achei tão esquisito isso. Não é isso, não. É do Pão de Açúcar. No que eu esqueci, assim, para mim foi assim. Onde é que a gente estava antes, né? Onde é que a gente estava antes? Por que a gente estava com um foco meio que diferente do foco do que a gente sempre teve, do foco do cliente? Está aqui. Maravilhoso. Aqui, achamos, né? Onde é que está? Em tempo. Ela escreveu muitas coisas para mim, mas ela escreveu no fim assim. Ela é uma gerente de loja. Em tempo de crise, o amor pelo próximo salva. Vamos viver tudo que se há para viver. Vamos fazer o possível para entregar o melhor para o nosso cliente, com amor, porque nós somos responsáveis por alimentar o Brasil. Olha isso. Nélio, de arrepiar. Você às vezes fala assim, quando a pergunta vem, eu falo, está vindo uma pergunta que eu vou falar, Nélio. Fala. A impressão que eu tenho é que esse distanciamento que está acontecendo trouxe também muita intimidade, né? A gente falou isso também em alguns momentos. Porque vocês estão vendo, né, a sala da Cris, estão vendo o quarto da Ana, está vendo seu quadro aí atrás, estão vendo minha varanda. Como é que a gente pode ajudar a liderança ou, enfim, né, as pessoas dentro da organização a tirar proveito desse momento também, né, de intimidade que o distanciamento trouxe? Faz sentido a minha pergunta? Sei lá, ela veio. Super! O distanciamento trouxe para fazer esse movimento de conexão, ou de cultura, enfim. Então, claro, vai depender muito de cada um, mas
eu estou recomendando fortemente que antes de qualquer call, qualquer reunião do Zoom, qualquer coisa assim das empresas, o líder, naturalmente e de coração, ele pergunte: como você está? Como está a sua família? Como está em casa? Está comendo bem? Está dormindo? Está whatever? Cadê sua família? Deixa eu ver seu filho. Né? Então, não tem mais porquê você esconder isso, sabe? Não existe mais motivo nenhum, né, de você esconder isso. Não existe mais motivo de você preparar, olha aí o gato, preparar o ambiente, né, porque não é mais, isso é muito doido que eu vou falar, tá? Mas segura aí na medida do possível. Não é mais corporativo. Não pode ser mais corporativo. A gente tem que trocar essa palavra de corporativismo por humanismo. Uhum. Ok? Então, quando a gente migra de corporativo para humano, muda tudo. Eu aceito o gato da Cris. Entende? Isso não me incomoda mais. Porque o líder que se incomodar com o gato da Cris, o que esse gato, filha da puta, está fazendo aí? Tá entendendo? Na nossa reunião. Aí eu não entendi nada, entendeu? Eu não entendi nada. Eu não entendi, sabe? Então, eu estava falando com uma executiva ontem, super top, assim, mega Chanel, toda maravilhosa, Chanel, salto 80, cílio postiço, unha perfeita, maravilhosa, toda no terninho. E eu estava conversando com ela, tudo lindo atrás, maravilhoso, ela toda arrumada. E a criança grita: mamãe, já acabei! Vem me limpar! Pois é, aí ela, Nélio, eu digo, você não me peça desculpa. É o momento mais lindo do mundo, você limpar a caganeira do seu filho, o cocô do seu filho. Entendeu? E eu vou esperar. Ai, Nélio. Aí ela, você não vai mandar seu filho esperar. O cocô dele saiu, ele precisa limpar essa bunda. Entendeu? Então, cara, é simplesmente maravilhoso. Quando a gente relaxar nisso, Claro. a gente vai cagar até melhor, entendeu? A gente vai até um troço assim. Você tá entendendo? A gente vai evoluir nessa coisa das nossas necessidades mais terrenas, mais normais, mais humanas. Sai do corporativo, vai para o humano. Esse vírus está ensinando a gente a entender que somos humanos com todas as coisas que estão relacionadas a essa coisa da humanidade. Será que a gente consegue uma brecha para entrar na espiritualidade? Trazer espiritualidade para as empresas? Nélio. Com certeza. Com certeza, porque eu tô respirando mais com isso tudo, né? Fala. Me permite um comentário? Diante disso Quem é? tudo aí, Quem é? Aloísio. Oi? Aloísio. Quem? Oi, Aloísio. Aonde que entra a produtividade nisso daí? Porque eu entendo que quando... Posso estar errado. Antigamente, ou seja, 30, 40 dias atrás, as pessoas se reuniam, elas debatiam, se degladiavam, mas esse distanciamento, eu acho que as pessoas elas não estão acostumadas ainda a produzir em cima disso. A não ser quem já faz, né, um estilo de trabalho voltado para home office, né, e alguns atendimentos fora, como é o meu caso, né, eu consigo dosar tudo isso. Mas o que eu percebo, eu vou dar um exemplo na minha própria empresa, é que a produtividade em alguns departamentos, ela caiu. Eles não estão conseguindo entregar. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião de performance e a produtividade ela caiu, né? Então, eu queria que você fizesse uma correlação aí no que você acabou de dizer. Aloísio, a produtividade vai cair. Esse é um fato.
A questão não é a produtividade cair. A questão é a gente inventar uma nova forma de ser produtivo. Tá? É recondicionar esse fato que eu gosto muito, né, da eficiência. Tá? Então, a Nani acabou de me tornar produtivo em último grau, porque ela trouxe vinho para mim. Então, obrigado. Então, nesse momento, eu vou ficar mais produtivo. Entendeu? Saúde. Aloísio, sabe por que as empresas não são produtivas? Porque elas fazem reuniões de 2 horas e não conseguem resolver nada. Elas não são produtivas porque, para liberar alguma coisa, precisa de 5 assinaturas. Precisa alinhar com 45 chefes. Elas não são produtivas porque o cara que executa a tarefa e executa bem, leva para o chefe dele e ele diz, não gostei. E aí ele volta e tem que refazer, tentando pensar com o cérebro desse infeliz. Entendeu? Sendo que ele tem o seu próprio cérebro. Tá? As empresas não são produtivas porque as pessoas nunca estão satisfeitas. Porque falta sempre alguma coisa. Porque nunca é o suficiente. Porque tem sempre um mais. Tem sempre, tá bom mais. Então, a gente foi estruturando a produtividade em cima da ineficiência humana, como pessoas, como seres humanos, como valores. E o coronavírus, para muitas empresas, está trazendo muita produtividade. Para outras, não, porque já vinham com esse mindset e não conseguiram romper. Tá? Então, a tomada de risco, por exemplo, hoje está muito maior. Muito maior. Porque está todo mundo nesse mesmo ambiente e os globais estão entendendo, estou falando de empresas globais, agora estão entendendo que eles precisam liberar, entendeu? A autoridade para os locais. Então, o global e o local começam a tomar outro sentido e outra importância. Tá? Eu acredito que os modelos matriciais rígidos também vão cair. Muito. Vão ser derrubados numa potência menor. Vão continuar, mas numa potência menor. Tá? Agora, as empresas menores, elas têm todas as condições de serem produtivas, a partir, evidentemente, da retomada. Tá? Até porque, Aloísio, e todos que estão me ouvindo, quem não conseguir dar foco àquilo que é essencial vai continuar improdutivo. Tá? Olha o que o coronavírus está trazendo para a gente. Ele está dizendo para nós o que significa serviço essencial. É simplesmente maravilhoso. A gente estava perdendo a noção do que era essencial na nossa vida. Entenderam? Então, assim, o que é essencial para uma empresa que produz vinho? Por exemplo, uma vinícola. O que é essencial? Então, a gente vai ter que retomar as empresas, e é uma recomendação que eu faço para todo mundo que está me ouvindo, os que estiverem aí, quando voltarem, ou antes mesmo disso, né, começa a pensar o que é essencial para essa empresa. O que é essencial para essa empresa conectada ao cliente? Né? E aí muda tudo. Eu tive hoje conversando com uma outra empresa, que eu estou adorando conversar, né? Só estou sentindo falta de pegar nas pessoas, mas enfim, isso aí depois eu vou pegando depois. Mas eu estava falando assim, vem cá, você vai continuar com o mesmo mix de produto? Seu mix não vai mudar? Né? Suas embalagens não vão mudar? A gramatura do seu produto não vai mudar? Porra, Nélio, é mesmo. Entendeu? Então muda o mix, muda a produção. Vai ter que mudar, a gente vai ter uma readaptação a tudo e para tudo. Será que a gente vai ter a necessidade de consumir as mesmas quantidades que a gente consumia antes? E deixar tudo estragado dentro de casa? Entendeu? Então, a distribuição vai se tornar
fundamental e, evidentemente, mais inteligente. Então, eu acredito na produtividade, mas muito voltada a uma reengenharia de tudo. E mais do que a reengenharia, a priorização e a volta para o que é essencial. E como é que eu, empresa, comunico para o meu consumidor que o que eu estou fazendo é essencial, né? Porque a referência de essencial vai mudar completamente, né? Completamente. Completamente. Aonde o meu essencial tem impacto na sua vida. Isso. Ontem, porque Nélio, as empresas as empresas que não conseguirem fazer isso, Paty, que você está falando, elas realmente estão bem fadadas ao tchau, um adeus. Ontem eu tive um bate-papo super profundo com uma mestra, doutora de psicologia transpessoal, né? E a gente começou a falar de níveis de consciência. Quando a gente fala disso, olhando para tudo que você está falando, né? Você acha que a gente está indo para um nível de consciência mais elevado? Como a gente olha para tudo que está acontecendo dentro das organizações, você consegue enxergar isso se manifestando de alguma forma ou não? Falando de consumismo, falando, né, de novas formas de produção e tudo mais. Relacionamentos, trocas, liderança. Por enquanto, não. Mas a gente está no caminho para conseguir. E eu digo não porque no momento em que houve a divulgação da pandemia e do isolamento, eu nem gosto dessa palavra isolamento, eu prefiro do ficar em casa. Acho que ficar é uma palavra tão linda, né? Porque é a minha opção de ficar em casa. As pessoas correram para comprar papel higiênico numa quantidade absurda, como se o mundo fosse entrar numa caganeira global incontrolável, né? E que o álcool gel iria substituir a água, entendeu? E que a gente ia lavar a nossa vida com água. E eu estava falando agora, pouquíssimo tempo, com o meu melhor amigo, meu best friend, né, do Rio, e ele disse que a irmã dele tomou banho de lisoforme. Então é o seguinte, quando uma pessoa toma banho de lisoforme, ela entrou num estágio de medo da falta, absurdo, da escassez, da posse. Olha a posse aí de novo. Estou desconfiada que o mundo vai acabar e que eu devo tomar banho de lisoforme. Então, enquanto a gente estiver nesse consumo da insegurança, e o Barrett diz isso, do nível 1, né, que é a posse, do ter, da sobrevivência, acabou. Né? No medo, né? No medo. Mas isso vai passar, porque a gente está aprendendo agora. Por isso que o ficar em casa é importante, porque a gente está treinando uma nova forma de consumo, entendeu? A gente está repetindo a comida, né? A gente está reinventando a mesma comida, entendeu? É muito louco isso. A gente está tendo outras escolhas, né? A gente está fazendo um panelaço de batata, de aipim, de mandioca, de cenoura. Congela tudo. Congela tudo e diz assim, vamos comer abóbora 5 dias. Semana inteira. Semana inteira. E tudo bem. A gente inventa a forma de comer abóbora. Vocês estão entendendo? Então, isso vai mudar consumo, com certeza. E isso vai mudar nível de consciência, porque aí eu começo a olhar para outras coisas. Entendeu? Quando eu saio desse medo do ter, né, da autoproteção, do de controle, que eu vou morrer, do controle, da posse, eu começo a me transformar e a me elevar para outros níveis de consciência que vão pensar mais no todo e não só no eu. Já vai para o nível 6 para cima, né? Vai acontecer, Cris. Vai acontecer, Nélio. Às vezes eu acho que eu vivo numa bolha. Numa bolha que fala de níveis de consciência, na bolha que tem clareza disso, na bolha que quer levar espiritualizar, de humanização para as organizações. E é a bolha aqui que eu estou, das pessoas com quem eu converso, né? Que posta CNV automaticamente a pessoa que ele já sabe que é comunicação não violenta, sabe assim? Essa bolha. Você que já está aí conversando com executivos do mundo todo, enfim, e já tem já está em outras conversas com pessoas de segmentos diferentes, negócios diferentes, culturas diferentes. Qual é o tamanho dessa bolha, né?
A gente já chegou lá ou a gente está na bolha ainda? Então, estão falando. Paty, a bolha faz parte do controle, né? E da posse, né? Sair da bolha, né? Sair da bolha significa que eu perco o controle, eu vou para o desconhecido, para o muito desconhecido, e eu não sei lidar com isso. Aí, quando eu não sei lidar com isso, eu volto para a minha bolha, eu volto para o meu conhecido. O coronavírus está trazendo para nós uma realidade incrível, que é viver o desconhecido, o imprevisível, o complexo, né? E quando você vive o desconhecido, o imprevisível e o complexo, você tem que acionar em você ferramentas que você não conhecia, habilidades que você não dominava, entendeu? Porque quando você fala do complicado, é igual a matemática, né? Tem um problema que é complicado, você vai no Google, você pergunta a alguém e alguém sabe, e você resolve aquele problema. Ele é só complicado, mas o complexo não, entendeu? O complexo ele depende de estrutura emocional, ele depende, ele depende de coisas que a gente não sabe ainda. Então, você tem que prototipar. Mais uma vez, você tem que ir no acerto e erro. Então, eu acredito que essa fase que a gente está vivendo está rompendo bolhas, sim. Né? E a gente só rompe bolha quando a gente vai experimentar do lado de fora e ver que é possível fazer, e ver que é possível entender. Quando eu vou para a África, para o meu trabalho voluntário, eu saio muito da minha bolha, mas eu saio completamente da minha bolha. Tá? E eu entro num ambiente de extrema escassez, extremo descontrole e extremo abandono. Né? Abandono total. Então, o que acontece comigo? Qual é a primeira reação? O que acontecia? Né? Ano passado foi o primeiro ano, acho, que eu realmente disse, agora sim, eu vou há 8 anos para a África, hein? Mas agora, 8 anos, é mais ou menos isso, 7, 8 anos. Ano passado, somente depois de 7 anos, eu não tive medo de nada. Eu não tive medo de pegar uma doença, eu não tive medo de pegar uma bactéria, eu não tive medo de pegar nada, eu não tive medo de pegar uma alergia, porque eles são todos enterebados. Tem piolho. Piolho eu não pego mesmo, graças a Deus. E Deus é pai nessa hora, que me ajuda muito, entendeu? Porque nessa hora... E aí eu cuido das crianças, tiro piolho das crianças, raspo a cabeça, dá comida. E aí você vai fazer xixi aonde? Você vai fazer cocô aonde? Naquele buraco lá. E aí você fica do lado do esgoto. E aí você come aquela comida do lado do esgoto. E você não pega nada. Sabe por quê? Você não tem medo. Acabou o medo. Você furou a bolha. A gente fica na bolha porque a gente tem medo daquilo que a gente não controla, daquilo que a gente não sabe. E a gente agora está rompendo a bolha. Porque parar de me arrepiar inteira. Mas é verdade. E Paty, só de vocês estarem fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão rompendo a bolha. Entendeu? E essa bolha, eu vejo mini bolhas e vejo um bolhão grande. Né? Vocês querem melhor exemplo do que Estados Unidos da América? Do que está acontecendo lá? Naquela mega bolha, a maior bolha do mundo. A maior bolha do mundo chama-se Estados Unidos da América. E essa bolha é dura. E sabe o que eles fizeram com essa bolha? Eles endureceram essa bolha para ninguém entrar na bolha deles. Não vai entrar na minha bolha não, querido. Né? Não vai entrar não, vou construir um muro. Você não vai entrar não. Que história é essa? Mas o vírus foi lá. Claro! Se enfiou e falou... tô aqui. Estou aqui, vírus democrático, vírus libertador, vírus que entra, não quero nem saber, vai se curvar, né? Vai lá, primeiro-ministro da Inglaterra, que história é? Aqui não vai para UTI, vai para UTI, descabelado, vai lá, respirador nele.
Você sabe que todo dia eu sento e medito, né? Todos os dias eu faço uma meditação e de vez em quando eu abro assim e falo assim, me mostra aquilo que eu não estou vendo, para o tarô do Osho, né? E hoje eu tirei abundância. Então, assim, abundância de compartilhar tudo que eu posso compartilhar, ou seja, aquilo que eu tenho de propósito de vida, eu e a Patrícia estamos fazendo juntos aqui com você agora, sabe? Então, vamos dar, sim, Paty, tudo que a gente pode dar, porque o universo é tão abundante e ele vai trazer de volta, sabe? Então, assim, a gente dá sem querer de volta. Então, vamos dar, sabe? Nós estamos fazendo isso. Eu vou complementar o que você está dizendo e complementar o que eu falei da África. E depois eu estou aberto para todo mundo perguntar o que quiser. Eu sou voluntário do Fraternidade Sem Fronteiras e é até difícil falar deles porque é uma coisa tão linda, entendeu? Então, assim, por que a África, se Deus quiser, e todos os deuses que eles têm muitos, vai passar pelo coronavírus melhor? Porque eles não têm medo do vírus. Eles têm medo da fome. É a fome que é o problema, não é o vírus. E por que é importante essa semana toda com o Reinaldo Dantas, meu querido amigo, enfim, de Moçambique, que a gente fez um trabalho semana passada para mandar alimento para eles, porque muita gente teve que evacuar, que não é de lá, do país, sair do país, especialmente de Moçambique, e a gente teve que deixar comida para as crianças, né? 3 meses para as crianças comerem. Ao mesmo tempo, a gente fez uma brinquedoteca para eles. A gente construiu uma brinquedoteca para eles brincarem, né, juntos. Porque a gente acredita que fome está ligada à falta de diversão também. A arte alimenta muito, né? Então a gente está combinando as duas coisas lá, tá? E eu quero dizer isso para vocês porque na África, apesar do ambiente ser escasso, apesar do contexto ser escasso, eles, dentro deles, são abundantes. Eles têm abundância de amor. Eles têm abundância de alegria. Eles têm abundância de solidariedade. Eles têm abundância de união. Eles têm abundância de sorriso. É muito difícil você ver uma criança africana não olhar no seu olho e não sorrir para você, apesar da fome, entendeu? Então tem um pacote interno que já veio com eles ancestralmente e eles estão carregando isso para as suas novas gerações, que é o desejo absoluto de pertencer a um lugar onde todo mundo pertence, que não é só meu. Ou seja, ele rompe a bolha desde que nasce, não tem bolha. Porque eu estou o tempo inteiro querendo mais gente comigo, então quanto mais gente em volta, melhor, mais eu me sinto seguro, sabe? Então, por que a gente está sendo aprisionado, né, entre aspas, no coronavírus? Para a gente aprender a sentir falta do outro. É simbólico. Muito. Na África não tem como, porque é todo mundo grudado, é um cômodo só para 40 crianças. O orfanato que eu vou, da Dona Teresa, da Dona Laura também, os orfanatos da Dona Teresa já morreu, Dona Laura está viva, Dona Teresa quem cuida é o João, meu querido João, um ser iluminado. As crianças dormem tudo juntas, um do lado do outro, assim. Então, não tem como você se incomodar com o peido do outro, entendeu? Porque o menino vai peidar e você vai sentir o peido do outro e tudo bem, entendeu? E assim, o problema não é soltar o pum. O problema é a sua reação em relação a isso, entendeu? Uhum. Então o outro passa a te incomodar menos. E esse é um grande ensinamento para as corporações.
quando a gente voltar, sobretudo, não só para as corporações, mas para tudo. Gente, vamos parar de se incomodar com o outro, sabe? Porque na medida em que eu me incomodo tanto com o outro, é porque isso não está resolvido em mim. Não é o outro, sabe? Então, é um nível de aprendizado que a gente está vivendo para voltar e dizer assim, por que eu me incomodava tanto assim com fulano? Nossa, como ele é legal, estou até com vontade de abraçar ele, você vai sentir saudade da pessoa. Eu estou morrendo de saudade de você. E eu vou te dar um belo de um abraço quando eu te encontrar. Longo. Longo demais, como aquele que a gente se encontrou depois de muitos anos. Gente, aproveitem esse homem, façam perguntas para ele agora, por favor, porque senão eu vou começar a perguntar. Eu e a Paty, a gente não vai parar, né, Paty? Nossa, passa tão rápido, né? Já são quase 9. Quem tem uma perguntinha aí? É sempre tão bom falar com você, Nelly, escutar. Idem. Na verdade, eu tenho um comentário e aí eu queria ouvir um pouco a tua opinião, porque eu acho que a gente está vivendo agora, eu acho que ainda é cedo para conseguir um aprendizado como tudo isso que esteja acontecendo. Eu acho que ainda existe um impacto muito grande em todo mundo, né? Eu acho que a gente não viveu ainda o impacto completo para poder tirar a aprendizagem disso, né? E a minha preocupação, quando eu olho muitas pessoas nas quais eu conheço e tenho relação, tá tão intenso tudo, mas ainda pensando muito em como manter os negócios, de como fazer as coisas, que ainda não se teve tempo de olhar para si próprio e conseguir tirar as lições sobre tudo isso. Eu acho que a grande preocupação que tem é quando a crise acabar, esquecer do que aconteceu na crise e voltar para o piloto automático, entendeu? Eu acho que é preciso aí um cuidado especial para a gente poder criar um histórico dos aprendizados e do conhecer o outro, né? Porque a gente tem mais tempo para conhecer o outro. Não é o meu caso agora, porque estou morando sozinho, né? Mas eu também tenho escutado histórias de gente que não sabe como é que faz para ficar dentro de casa com o outro, que teoricamente convivia o tempo todo, mas distante, né? Então, estar junto agora é um problema. E aí eu queria te ouvir em cima de um ponto que você comentou, esse era o meu comentário, e você não acha que, quando a gente fala muito das empresas, muito corporativo, muito mundo corporativo, líder, etc., a gente talvez, pelo menos é um pouco do que eu tenho aprendido e visto, na verdade, esse mundo corporativo é uma extensão da tua vida pessoal. Na verdade, você está simplesmente botando, talvez, a máxima do que você é no mundo corporativo. Mas não tem muito, na minha visão, dois João Célio. Aquele João Célio é o mesmo pessoal, só que ele tem um disfarce da capa do cargo que ele usa. Eu estou errado nisso? Ou o que você podia... Qual é a tua visão sobre esses dois mundos aí? Então, eu acredito que as coisas vão se integrar mais, até porque eu já estou conhecendo a sua casa, né? Então as coisas vão se integrar mais. Acredito nisso e não tem outra alternativa. A gente vai demorar um pouco para sair da crise, porque a gente está vivendo uma crise agora, que é uma crise de saúde, né? Uma crise de proteção para a vida, né? Que é a mais importante. E depois a gente vai ter outra crise, que vai ser a proteção da nossa economia, né? A proteção, inclusive, para as futuras gerações. Essa segunda crise que virá, e já está vindo para muita gente, ela vai precisar, como eu falei antes, de escolhas, né, para a gente fazer, de priorizações, mas eu acredito que o aprendizado que a gente está tendo é igual escola, entendeu, João Célio? Você está acumulando, mesmo sem saber. Está indo lá para o seu inconsciente. Está indo lá para o seu inconsciente, que você comeu abóbora
5 dias, está indo tudo para o seu inconsciente, tá? Que você percebeu que o menino, o motoboy é gente, é ser humano, que é uma pessoa legal que está levando comida para você, está indo tudo para o inconsciente, né? E a Paty, que é psicóloga, sabe disso. Então fica tudo lá registrado, vai ficando lá. E aí o grande pulo do gato vai ser um momento em que você vai puxar essa informação para usar para o consciente. Tá? Vai ter gente que não vai resgatar mais essa informação, ela vai ficar guardada. Ela só virá de novo quando tiver outra crise, entendeu? A gente nunca experimentou isso que a gente está experimentando hoje. Nunca. 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 A última geração que experimentou o que a gente está experimentando hoje, no que se refere à saúde, foi em 1918, na gripe espanhola, né, global. Então, a gente não sabe. A gente não sabe como lidar com isso. A gente está aprendendo. E isso está deixando registros de comportamento, de pensamento, de atitude dentro da gente. Nunca mais vai sair. Vai ficar para sempre. O segredo vai ser quem vai conseguir colocar isso em cima da mesa para o consciente para mudar a atitude. Tá? Então, para mim, está registrado. A única questão é essa posse que a gente vai ter favorável, né, do que a gente está aprendendo. E vou te dizer, o que eu tenho visto de muita gente é, sim, a gente está conseguindo já fazer mudanças em muita coisa. Em muita coisa. Entendeu? E uma das grandes coisas que eu vejo em termos de mudança, para quem está fazendo, claro, é quando eu arrumo o meu armário e vejo que eu não preciso de tanto sapato, eu não preciso de tanta roupa, eu não preciso de tanta coisa. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que o nível de consumo vai mudar, o patamar de consumo vai mudar. A gente precisa assumir isso. Então, as empresas vão ter que também entender que a lucratividade delas vai ter que ser menor. As empresas vão ter que entender que a jornada de trabalho vai ser diferente. Que o cara pode trabalhar 4 horas ou 6 horas ao invés de 8 e ter um segundo emprego. Ou eu vou contratar uma pessoa que trabalha em diversas empresas diferentes. Porque eu não vou contratar uma pessoa para ser meu funcionário. Eu vou contratar uma pessoa por causa da experiência dela, da expertise dela para um projeto. Então, eu também acredito que a relação do trabalho vai mudar muito. Porque a gente está aprendendo isso agora. Entendeu? Então, a gente está vendo profissões novas que a gente nunca viu. Condições de trabalho diferentes, entendeu? E a empresa que aprender isso, cara, ela vai crescer muito, muito, muito. E aí, a gente tem que mudar também como empregado, e não só o empregador. Por que eu preciso dessa carteira assinada? Por que eu preciso desse olerite todo mês, desse ticket restaurante, essa agonia do negócio do ticket restaurante, que ninguém merece um troço desse? A pessoa fica traumatizada. Cadê meu ticket? Porra, entendeu? Por que eu não posso levar comigo? Sei lá. E tanta coisa que a gente fica dependente e que vai romper completamente. Por que eu não posso trabalhar de casa? Me paga menos. Me paga menos. O salário aqui é 15 mil. Tá, mas e se eu trabalhar todo dia de casa? Quanto você me paga? Não sei, isso não está no RH. Então o RH vai ter que mudar, João Sérgio. As regras de recursos humanos vão ter que mudar de contratação. Olha, se você trabalhar de casa, você vai receber 10 mil. Se você trabalhar aqui, você vai receber 15. Ou vice-versa, whatever. Mas os salários vão ter que ser diferenciados. Não pela posição da pessoa, pelo cargo da pessoa. Entendeu? É muito louco o que eu estou dizendo para vocês, mas eu acho que vai acontecer. Estou torcendo que aconteça. Estou torcendo. Obrigado a você. Saúde. Tem uma pessoa que fala assim, oxalá. Então... Ojalá suceda para nós sempre. São 9h07, a gente está no maior bate-papo aqui, né, Paty? Que delícia. Acho que sempre passa tão rápido, né? Mas acho que até em respeito, né? Todo mundo, né, Nelly? Você viu como voou? Impressionante.
A pessoa que é um oráculo, né, de conhecimento. Olha, faz tanto tempo que eu não vejo vocês, que eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, que eu vou aproveitar e vou botar em prática o que o Nélio falou, que as coisas vão mudar. Eu vou fazer a primeira selfie à distância. Vou fazer uma selfie com vocês à distância. Paz. Vou fazer uma selfie à distância. A distância é ótimo. Distanciamento tem que estar muito junto aí, a galera. Pessoal, a gente queria agradecer demais a presença de vocês, a Almerinda lá direto do McDonald's Búzio, dentro do restaurante, da cozinha, fazendo as coisas acontecer, João, Sabrina, que entrou aí com crianças pequenas, a Renata, a Adriana, acho que eu não conheço, o Rafael, a Jessi, a minha querida, muito obrigada. Cris, sempre muito delicioso. Vamos junto com mais uns line-ups incríveis, convidados amorosos como o Nélio. Nélio, você sente o nosso abraço aqui, ó. Fica aqui no meio para você entrar aqui no nosso abraço agora, né? E assim, olha, você vai ter que vir aqui. amo. A gente vai subir né? Como é que chama isso aqui que a gente está fazendo? Gravação, né? A gente vai tá louca, né? A gente vai subir, vai compartilhar, depois vocês também compartilham com quem vocês acham que vai se beneficiar. Vai ser legal a gente também levar esse conhecimento para fora aí, né, Nélio? Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Eu vi agora um recado da Sabrina. Sabrina, querida, um beijo grande para você. E vi que Renata Meneghello também está aí, Sabrina Corleto, linda. Então, assim, tem gente que eu conheço que está junto e eu vou repetir a frase que eu aprendi na África e que eu tenho repetido muito, que para mim ela está fazendo todo sentido agora para o mundo inteiro. Sou quem sou porque somos todos nós. Ubuntu. A gente tem que aprender que nós estamos juntos, na mesma sintonia e no mesmo nível. O coronavírus fez a humanidade inteira ficar no mesmo nível. Maravilhoso, né? Graças a Deus. Vamos aprender com isso, galera. Beijos, queridos. Gigantesco, meu amor. Um beijo para todos. Vou tomar meu vinho. Bora. Eu vou pegar um também que eu fiquei com vontade. Em homenagem a vocês. Beijo, Tchau, vinho e água. Beijos. Beijo, feliz Páscoa. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Isso.